Olá, queridos! Estamos de volta para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus, para mais um tempo de louvor, de exaltação do nome do Senhor. Hoje, domingo, agora às 19 horas, a gente volta com toda essa alegria no coração. Alegria mesmo, alegria de entrar aí na sua casa e falar com você, mesmo que através da internet, mas a gente pode estar se comunicando através da mídia. Deus tem colocado esse recurso para nós estarmos falando, né? Vamos ouvir de início agora uma mensagem musical.
falado muito de remédio, mas sobre o remédio para a humanidade sofredora. Existe remédio? Estamos passando por muitos sofrimentos. Essa pandemia terrível tem trazido muito desconforto, muita dor, muita tristeza para as pessoas. Mas existe um remédio. E eu quero fazer uma pergunta: qual é a sua maior dificuldade hoje? Pense nisso. Doença, emprego, dinheiro, felicidade, casamento, etc. Uma série de coisas. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Eu quero, como fiz pela manhã, repetir a dose agora à noite, entoar mais um louvor ao nosso Deus. Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas tudo muda se você desce ao vale. Não perca a fé, irmã, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio traz. Ele é o Deus da montanha, e nas tempestades o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Palavras de fé no alto da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas é no vale, em meio a lutas e provas, que a tua fé, irmã, provada será. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio traz. Ele é o Deus da montanha, e nas tempestades o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio traz. Ele é o Deus da montanha, e nas tempestades o choro dura uma noite, mas da manhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas da manhã vem a alegria. Graças a Deus por esse tempo que podemos também louvar o Senhor.
mesmo diante das lutas, das provações. Eu estava falando sobre o remédio para a humanidade sofredora. A vida atual e seus problemas. Já pensou nisso? Vida atual, que nós estamos vivendo hoje, e os problemas que estamos enfrentando nos dias de hoje. Lucas capítulo 21 e no verso 26, esse texto falando das coisas do fim, das últimas coisas, diz assim: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A vida atual, a luta pela subsistência, as adversidades dos negócios, os problemas atuais, é homens desmaiando de terror, diz a palavra de Deus, das coisas que sobrevirão ao mundo. E hoje nós estamos vendo uma pandemia terrível. Em todo o mundo, pessoas morrendo. Essa semana fiquei muito comovido ao ouvir de uma cidade onde eu pastoreei, de uma igreja em que eu fui pastor interino, e o pastor que a pastoreou há pouco tempo atrás morreu esta semana de coronavírus, foi sepultado às 11h30 da noite, 23h30. Que tristeza, deixou a família. Mas, meus irmãos, a doença vem, a enfermidade vem, a praga vem, o fim vem e não marca a hora. Vivemos como que desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Quando estamos falando de coronavírus, já há previsões de muitas outras doenças. Não sabemos quais serão as próximas. Nunca imaginava, meus queridos irmãos, sair na rua e ver as pessoas usando máscaras. Ver as pessoas que não podem mais se abraçar, não podem mais se aproximar. E a gente se cumprimenta com a ponta da mão, com o cotovelo, com o pé. Que coisa terrível, eu nunca pensei nisso. Você chegar num comércio e ter a sua mão esterilizada, o seu carrinho de compra esterilizado para entrar no supermercado. Você enfrentar sol, filas terríveis, guardando uma distância, porque não pode se aproximar do próximo, está correndo risco. As pessoas como eu, de cabelos brancos, que estamos no grupo chamado grupo de risco, nós temos que cuidar de nós mesmos e das outras pessoas, porque muitos não se cuidam, se aproximam de nós como se nada estivesse acontecendo. A expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, o que está acontecendo hoje e o que poderá acontecer mais tarde. Não sabemos o que pode acontecer daqui a 5 minutos, que dirá daqui a 1 ano, 2 ou mais tempo. Hoje nós vivemos a nossa atualidade, falta de trabalho, doenças, fome, misérias, suicídios, a miséria nos grandes centros, há famílias alimentando-se com o resto dos mercados e restaurantes, catando lixo. Hoje nem os restaurantes, a grande maioria não está funcionando. Pessoas estão passando fome. Eu quero pensar com você também sobre essa humanidade que precisa de remédio, essa humanidade que procura de muitas maneiras alívio para as suas dores e suas misérias. Muita gente está indo aos feiticeiros e saem mais carregadas ainda de espíritos maus. Vão aos divertimentos para voltarem mais tristes. Passou o tempo da alegria, a tristeza bate. Outros vão aos bares, às baladas, aos jogos, para perderem o que restava, para ficarem mais desesperados e lançarem mão até do suicídio na hora do desespero. Há os criminosos,
que vivem remoendo o que fizeram, vivem movidos pelo remorso. Muitos até apresentam-se à prisão porque não aguentam a dor, não suportam a dor de saber que fizeram mal. Há os pagãos que vivem sem Deus, há aqueles que vivem fazendo penitências. A humanidade está procurando de muitas maneiras alívio para suas dores e suas misérias. Mas há um remédio para a humanidade sofredora, e eu estou falando desse remédio. Mas quero falar um pouquinho mais da situação. A situação atual tem sido a mesma do passado. Vivemos num século que dizemos do progresso. E este tempo em que vivemos é semelhante ao tempo dos impérios da Babilônia, da Grécia, da Roma, cuja sociedade, ciência e civilização não salvaram esses grandes reinos. Eram grandes, avançados, progresso imenso, mas a ciência não pôde salvar aqueles reinos. A civilização não pôde salvá-los. O dinheiro não é a maior necessidade, pois ele não salvou esses reinos. Nós encontramos na Bíblia o jovem rico, um jovem abastado, com toda a sua fortuna, ainda fez uma pergunta a Jesus: que necessito para me salvar? O dinheiro não podia dar-lhe salvação, a cura para a doença da alma. Ainda mais, meus amigos e irmãos, as filosofias nunca satisfazem as necessidades imperativas da alma e do coração. Um exemplo que nós temos de Nicodemos. Ele vai até Jesus buscando suprir a sua maior necessidade, e Jesus diz: olha, é necessário nascer de novo, mas agora é necessário nascer do Espírito, uma vida nova. Então a cura para a humanidade sofredora sempre esteve presente, mas a própria humanidade se desviou dela, evitou essa cura. A necessidade de ontem continua sendo a mesma necessidade de hoje. Agora pense você num remédio eficaz, num remédio seguro. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28 a 30, diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite de Jesus como remédio eficaz e seguro para a cura da humanidade sofredora. Comparando ainda com o passado, nós podemos lembrar lá no deserto, lá em Números, no capítulo 21, dos versos 4 a 9, diz assim: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo as serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Orou ao Senhor, ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés:
Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Ah, meus queridos, eu fico imaginando essa cena. Ali estava a cura. Tinha que olhar para aquele madeiro, para aquela serpente de metal colocada sobre o madeiro. Uma figura ali de Cristo, o remédio, a cura para a humanidade sofredora. Quando alguém era picado pela serpente, corriam, levavam aquela pessoa e diziam: olha para o madeiro, olha para lá e você será curado. Imagine você, quantas mães pegavam seus filhinhos e os arrastavam até aquele madeiro e diziam: olhe para o madeiro, olhe para a serpente, olhe para essa figura que Deus mandou colocar, olhe para ali, olhe para o madeiro e você será salvo, será curado. Quantos filhos arrastaram pais? Quantos maridos arrastaram esposas e vice-versa? Quanta tristeza, quanta enfermidade, quanta dor, picados pela serpente por causa da dureza do coração. Hoje as pessoas estão vivendo picadas pela serpente, pelo diabo, pelo pecado, e o inimigo, o diabo, o nosso inimigo, induz as pessoas ao erro, ao pecado, para picadas, para envenenadas, se posicionarem contra Deus e sofrerem as consequências. A humanidade está carente, está doente, precisa de cura, e nós apresentamos a cura para a humanidade sofredora. Jesus, então, é o remédio eficaz para todos os males. Aos que lutam nas formalidades religiosas, Jesus é o remédio. Em Jeremias 2, e o verso 13 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cavaram para si cisternas que não retêm água. Àqueles que lutam pela vida no lar e pela sociedade, aos pobres, aos oprimidos, aos enfermos, aos órfãos, às viúvas, a palavra de Deus tem a resposta. Jesus é a cura para essa doença da humanidade. Isaías 54, dos versos 4 ao 7 diz: não temas, porque não será envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus: por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdias te recolherei. Ah, meus queridos, essa é a solução para a humanidade doente, sofredora. Eu concluo essa meditação dizendo para você, querido amigo, qual é a sua experiência? Qual é o teu maior problema hoje? A tua maior dificuldade? Lembre-se que Jesus é o único remédio para as suas tristezas e suas misérias. Sabe por quê? Ele é o melhor médico, advogado, sacerdote. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Em Hebreus 4, 14 a 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa
confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E eu então digo, entregue-se a Ele, querido. Você experimentará a suavidade e eficácia desse remédio poderoso e divino. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 6,37 ainda diz: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você quer ir a Jesus? Quer buscar o remédio eficaz? Quer ser curado da sua enfermidade? Seja qual for, de caráter físico, de caráter espiritual, emocional, psíquico, enfim, seja qual for a sua enfermidade, o Senhor quer te curar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esta vida que me ouve neste momento nas tuas mãos. Peço que o Senhor cure as enfermidades. Pai, essa humanidade sofredora, que o Senhor estenda a tua mão de poder e Deus, cure cada um, restaura cada um, liberta, salva, guia, dirige as vidas em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Santo Espírito convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, diante dessa pandemia, diante de tanta tristeza, nós pedimos, Senhor, entra com a cura, entra com a libertação, entra com a alegria na vida das pessoas. Visita os nossos irmãos idosos, visita os nossos irmãos que estão no grupo de risco, ó Pai. Visita os jovens, visita os adolescentes, visita o Senhor, a Senhora, aqueles irmãos de meia idade, visita as crianças, ó Pai, sê com cada um. Nós oramos em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Fique com mais uma mensagem musical e até quarta-feira, às 19h30, na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá. Esteja conosco nesse lugar, e que o seu nome seja engrandecido aqui, louvado aqui, que os nossos corações estejam abertos para receber a tua palavra em todo o tempo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
meu